Carta de Paulo aos Efésios, seu capítulo 5, onde está inserido o tema dessa campanha. Ele já é um motivo de muita alegria. Deus abençoe essa igreja, a igreja de Montenegro 1, as irmãs cuja oração costuma em retaguarda, a irmã Tânia, Deus abençoe, o pastor Rubens, o ministério, sua família, todos, sem exceção, que Deus abençoe a todos. Família abençoada, que está aí dirigindo o povo que Deus confiou. Eu tenho certeza que Deus fará coisas maravilhosas nessa campanha e já tem começado a fazer. Efésios capítulo 5. Todos se encontraram, digam amém. Versículo 1, por favor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudiça e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, como conversão torpe, nem palavras vanas jogarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 18, por favor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, após a pregação, após o culto, eu tenho alguns livretos de mensagem. Eu tenho o juízo final, tá bom? Livretos que você pode ler em qualquer lugar, completamente acessível. Nos procure, se os irmãos quiserem abençoar o nosso ministério. Amém? Eu quero falar nessa noite, quero falar nessa manhã, no tema a qual me foi passado. Fique ligadinho aí com Deus, que Ele vai falar com você nessa manhã. Essa carta foi a primeira carta que Paulo escreveu durante a sua primeira prisão em Roma. A carta aos Efésios, ela também é muito conhecida pela sua praticidade, pela sua simplicidade. É uma carta que celebra também, enfatiza e celebra ao mesmo tempo as obras de Cristo, seus atributos, do Espírito Santo. E Paulo aqui também enfatiza a comunhão necessária da igreja de Cristo. Nesse capítulo que acabamos de ler, Paulo resume uma... Voltando. Voltando ao raciocínio, nesse capítulo, Paulo resume um manual básico. Ele resume um manual básico de santidade e de comunhão para os crentes de Éfeso. Ele orienta os cristãos a viverem no amor, versículo 2 e versículo 25, a rejeitarem a imoralidade sexual, no versículo 3 ao 5, do 11 ao 12, no versículo 18, e a se submeterem uns aos outros, versículo 21 e versículo 24. Paulo faz essas orientações porque ele conhecia muito bem o contexto cultural de Éfeso. Paulo conhecia muito bem qual era a cultura daquele lugar, e por isso ele apela aos crentes de Éfeso a se santificarem. Aqui Paulo diz também que os irmãos, no versículo em que lemos, devem se saciar no Espírito Santo, no lugar da saciação divina. Por que Paulo é específico nisso que ele diz? Ele é específico no que diz, porque naquela época, principalmente em Éfeso, era comum que as pessoas, os homens,
usassem o vinho fermentado, não o vinho não fermentado, usassem o vinho fermentado para festas, para eventos, enfim, era muito comum. Portanto, Paulo diz que ao invés dos crentes se misturarem com a cultura pagã de Éfeso, é para eles se saciarem no Espírito Santo, substituindo outro. Em segundo lugar, Paulo mostra que existem requisitos para os irmãos serem cheios do Espírito Santo. Que requisitos são esses? Versículo 19 ao versículo 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. São esses requisitos. Em último lugar, Paulo também mostra que alguns deveres importantes no lar cristão são dependentes de quem é cheio do Espírito Santo. Assim, ele conecta o ponto-chave do capítulo, no versículo 18. Enchendo do Espírito Santo, ele conecta o ponto-chave do capítulo, ele conecta esse ponto com os deveres importantes no lar. Que deveres são esses? Versículo 22 ao versículo 33. No lar cristão, esses deveres só serão cumpridos se a pessoa que exerce esses deveres estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Não só deveres no lar cristão, mas também deveres na sociedade. Deveres como pessoas que fazem parte do sacerdócio, que é a Igreja de Cristo. É só você prestar atenção no versículo 25 no versículo 1 ao versículo 17. Você vai ver os deveres importantes de todo crente. E são sobre esses deveres que eu vou falar nessa manhã. Sim, a igreja tem deveres no lar, na sociedade. Por quê? Porque a igreja representa o reino de Deus na terra. Cadê você que faz parte desse sacerdócio real? Onde está você que faz parte desse sacerdócio? Adore a Ele nessa manhã. O primeiro dever do sacerdócio de Deus está no versículo 3 ao versículo 7. Paulo enfatiza que os irmãos de Éfeso não podem, não devem se envolver com a cultura pagã de Éfeso. Para quem conhece aquele lugar, é só você estudar a história, você vai ver que naquele lugar em Éfeso, lá a prostituição era em alto índice. As pessoas se prostituíam em lugares públicos, as pessoas se embebedavam, as pessoas não estavam nem aí. Era como se fosse Sodoma e Gomorra. Naquele lugar também havia uma estátua do que eles chamam de deusa Diana, o que eles chamam de deusa da fertilidade. Era um lugar cheio de imundícia, era um lugar muito asqueroso, muito profano. E Paulo enfatiza que os irmãos não podem se misturar. A igreja do Senhor não pode se misturar com o mundo lá fora. Você pode me perguntar por quê, pregador? Porque a essência do mundo é diferente da essência da igreja. A essência da igreja é diferente da essência do mundo. A igreja é luz, o mundo é trevas. A igreja é sal, o mundo é sem sabor. A igreja é sacerdócio real, o mundo é Babilônia. A essência é diferente. Mas pregador, me prova na Bíblia que eu não posso me misturar. Eu provo. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel resolveu no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Romanos capítulo 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem
versículo 4. Adúlteros! Porque quem Tiago chama de adúltero? Quem se mistura com o mundo? A igreja é casada com Cristo. A noiva tem um noivo. A noiva é casada com Jeová. É casada com Jesus de Nazaré. A partir do momento que a igreja sai da comunhão de Jesus para se satisfazer do mundo, ela está sendo adúltera, porque ela está ganhando tempo que tinha com Deus para se prostituir no mundo, trocando a saciedade do espírito para se saciar do mundo. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Agora olhe para cá, vem comigo por gentileza. Se você é amigo do mundo, Jesus vem como juiz, pega você e quem estiver com você, ainda que ele não te exponha aqui, ele vai te expor no juízo final. Agora vem comigo para você dar uma olhada bonito. Se Deus é seu amigo, se o pecado é seu inimigo, se o mundo é seu inimigo, mas se Deus for teu amigo, pode vir o mundo, pode vir o pecado, pode vir o diabo, pode vir o que for, porque quem é amigo de Deus não é vencido. Oh, glória a Deus. 2 Coríntios 6,14. Não se impõe o jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial, que há em comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o tempo de Deus e os ídolos, pois somos tempo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, entre eles andarei, serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se, não toquem em coisas impuras, e eu receberei e serei o pai de vocês. Vocês serão meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se você anda em santidade, se você protege sua virtude, se você anda em integridade, Deus estará com você, andará no seu meio, segurará na sua mão. Mais do que isso, Ele será seu pai e você será filho dele. Quem é filho tem herança. Quem é filho tem herança. E qual é a herança de quem é filho de Deus? A vida eterna. Cadê você que é filho dele? Cadê você que tem herança? Cadê você que tem a vida eterna como garantia? Só quem é filho dele tem acesso a essa herança. Estão querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Estão querendo trazer a mundanização para dentro da igreja. Mas a doutrina, palavra, Bíblia, EBD, eu estou percebendo que não está segurando mais jovem na igreja. Bora fazer diferente. Bora trazer inovação. Bora trazer atualização. Pega as paredes, pinta de preto, pega LED, bota jogo de luz, substitui a palavra, coloca dança, coloca rap, coloca hip hop, coloca, porque assim vai atrair, vai lotar a multidão. Meu amigo, o que segura a crente na igreja é a palavra de Deus. Venha quem doer, saia quem quer sair, mas o que segura a crente fiel é a palavra de Deus. O apóstolo João diz que ele escreveu na sua primeira carta, ele disse assim: o que eu vos escrevo
não é mandamento novo. O que eu escrevo não é inovação. O que eu estou escrevendo é um mandamento antigo, que já tem ouvido. As pessoas querem inovação, não querem mais o que dá certo, não querem mais o que edifica. O básico ainda funciona. Hino da harpa ainda funciona. Culto de doutrina ainda funciona. EPD ainda funciona. Uma hora de joelho ainda funciona. O básico ainda dá certo. Não substitua, não substitua. Fique firme no que Deus te plantou. Fica firme. Pode ficar você e o pastor, mas a palavra vai ser pregada. Pode ficar só um, mas só vai ficar quem é fiel à palavra. Só vai ficar quem é fiel à doutrina. Só vai ficar quem é fiel a Jesus. Cadê você que é fiel a essa palavra? Cadê você que é fiel a Ele? O mundo pode se prostrar. O mundo pode se prostrar. Pode fazer o que quiser. A igreja não se prostra. Como a igreja não tem humanismo, como a igreja não tem inovação, como a igreja não tem atualização, como a igreja tem palavra. Ah, mas antiquado, não presta, é coisa de velho. Pois é no culto de velho que tem batismo com o Espírito Santo. É no culto dos idosos que paralíticos saem andando, criança sai pregando. Eu aprendi dessa forma. Minha voluntária já partiu para o Senhor. Ela não começava o dia se 4 da manhã não tivesse de joelhos cantando o hino da harpa. Por quê? Porque é o básico, é a palavra, é o que nos alimenta. Não deixa o mundo te pegar. Segunda coisa que eu aprendi nesse capítulo, Paulo diz que existem requisitos para o crente ser cheio do Espírito Santo. A igreja tem que viver cheia do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo é o selo de garantia. Todo produto que você compra tem um selo de garantia. Tudo que você compra no mercado tem um selo de garantia. E a igreja, Jesus subiu e ele disse: vou mandar o Consolador, vou mandar o Espírito Santo, nunca vai abandonar vocês, não deixarei vocês órfãos. O Espírito Santo é um selo de garantia. Que garantia? A garantia de que ninguém vai tirar o Espírito Santo de vocês. E vocês serão meus filhos, diz o Senhor. O Espírito Santo é o selo de garantia de quem está com o Espírito Santo. Não perde a vida eterna, não perde o céu, não perde a herança, não perde. Que requisito é esse? Versículo 19: oração e adoração. Eu vou ler isso aqui. Eu vou ler versículo 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O requisito para ser cheio do Espírito Santo ainda é oração e adoração. Meu amigo, é impossível se dizer crente, é impossível se dizer cheio do Espírito e não tirar tempo de oração, não ter vida de oração. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça que veio antes de nós teve vida de oração. Jesus teve vida de oração. Paulo, 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Os islãs oram 5 vezes ao dia. Os judeus oram 3 vezes
o crente tem que orar sem cessar. É a sua bateria. Nós temos que pagar o custo da unção. A unção tem custo. Não podemos pegar no microfone sem tirar meia hora para falar com aquele que nos usa no microfone. Não podemos estar subir a tribuna. Se o Deus da tribuna não tiver comunhão conosco, nós não podemos colocar na rede social agendas abertas. Se o dono da minha agenda não tem contato comigo, tem que ter comunhão. Unção não é fast food, unção não é miojo. 3 minutos está bom demais, 2 minutos está bom. Meu amigo, então até onde eu sei, a Assembleia de Deus nasceu no fogo. A Assembleia de Deus nasceu com as irmãs que têm calo no joelho. A geração de hoje quer ter calo na língua de tanto pregar, mas não consegue ter calo no joelho de não orar. Tem que orar. Quando o celular descarrega, você coloca para carregar. Quando a energia falta, você vai verificar se o disjuntor está ligado. Mas quando vem problema, quando vem tentação, o crente quando está ruim, ele vai orar. Por quê? Porque a oração carrega a nossa bateria. Estou fraco, vai orar. O pecado está perto, vai orar. O diabo está rodeando, vai orar. O problema está na porta, vai orar. É porque na oração as coisas se resolvem. Tem gente instantânea, quando tem problema, quando tem confusão, aí quer falar comigo, amiga do Facebook, quer desabafar do status. Meu amigo, quem é de oração pode vir o que for. A primeira coisa que vai fazer, fecha a porta do quarto, coloca o celular no silencioso, dobra o joelho e o problema vai ser resolvido. É só para quem ora, só para quem ora, é só para quem ora. Quer vencer na vida, ore. Quer vencer no trabalho, ore. Quer vencer na rua, ore. Quer vencer na sociedade, ore. A oração é a solução. Oração 10 minutos, está bom demais. Oração 20 minutos, está bom demais. E Jesus está dizendo: você não pode velar comigo uma hora. Alguém diz assim: eu não vou para o culto cedo, vai ter gente chorando. Por quê? Vou ficar lá fora no celular, vou bater papo, vou comer na cantina, vou lanchar, vou comer cachorro quente. E Deus está dizendo: o culto não começa quando o crente levanta, abre o culto. O culto começa quando o porteiro já está orando, quando tem a irmã já orando. O culto começa quando tem um irmão de joelhos clamando. O culto começa com oração. Coloque a oração em prioridade e tudo vai mudar na sua vida. Então, eu não saí da minha casa para brincar nessa noite. Eu estou aqui para liberar uma palavra nessa campanha. Quer ser cheio de Deus? Coloque a oração como prioridade. Quer ser cheio de Deus? Jesus pague preço. O preço que você vai pagar no particular, em público ele vai dar. No público, só pode colher quem semeia. Oração e adoração. A adoração tem que começar de dentro. A adoração não começa no templo. A adoração começa em casa. A adoração começa no pé da cama. A adoração começa lá. Quando você não entendeu, Paulo vai dizer em Romanos 12 que o culto começa no sacrifício vivo.
amigo, o que é isso? O culto não começa aqui, o culto começa antes de você chegar aqui. Aqui você não é cheio, você é cheio para transbordar aqui. Tem que adorar. O que foi que Jesus disse? Vai chegar a hora, e já chegou, que os verdadeiros irão adorar o Pai em espírito e em verdade. O que é isso? É entrando no lugar, está lavando a roupa, está adorando, está lavando o prato, está adorando, está ali no caixa de trabalho, está adorando. A adoração é de coração. Salmo 150. Tudo que tem fôlego, adore ao Senhor. Não espere o pregador mandar você na glória. Não espere o pastor mandar você abrir a Bíblia. Não espere o doutor. Não espere quem estiver aqui. Você tem que depender de você mesmo. Declare espontaneamente. Tem gente que quer forçar a Deus. Manda pregar na mão da bochecha. Deus não precisa disso, não. O que Deus precisa é de adoração genuína, cheia da graça e verdade. Percebemos que Deus está na casa a partir do momento que tem alguém já. Eita, glória a Deus, glória a Deus. Deus está aqui. A gente olha para ele e pergunta: tem algo de errado com ele? Aí Deus diz: não tem nada de errado com ele. Ele está glorificando porque está sentindo minha presença. O natural não entende o espiritual. Dê glória a ele. Onde você estiver, em espírito e em verdade, onde estiver os outros, reunir o melhor homem, eu estarei presente. Segundo lugar, gratidão a Deus. Quer seja o Espírito, seja grato a Deus. Tem pessoas doentes, tem pessoas machucadas, traumatizadas, cancerígenas, porque não conseguem ser gratas a Deus. Meu amigo, tem gente que pede muito, agradece pouco, faz muita lista, agradece pouco. Meu amigo, a partir do momento que você vive em constante gratidão a Deus, o Espírito Santo Pai, ele está te adorando. Esse aí eu posso ser cheio, esse aí pode ser cheio, porque vive em agradecimento. Se você é grato, Deus nunca vai te encher. Se você é grato por tudo que Ele faz, você nunca vai ser cheio. Se você vive murmurando, você nunca será cheio. Mas quando o crente dobra o joelho, a primeira coisa que ele faz é: obrigado, Deus, porque eu dormi, acordei, eu estou de pé. Só quem é cheio faz isso. Só quem é cheio agradece a Deus. Só quem é cheio agradece porque dormiu, acordou com vida. Só quem é cheio agradece por esse culto maravilhoso. Só quem é cheio consegue agradecer e adorar a Ele. Cadê você que é grato a Ele? Cadê você que é grato a Ele? Por tudo que Ele fez, por tudo que vai fazer. Meu amigo, Paulo disse: Deus é infinitamente poderoso para fazer aquilo que nem pensamos ou pedimos ainda. Agradeça a Ele pelo que Ele já fez e pelo que Ele ainda irá fazer. Comece a agradecer antes da campanha terminar. Comece a agradecer antes dessa campanha acabar, porque Deus vai começar por hoje e vai começar quando Ele quiser. Não espere a bênção chegar para fazer culto no lar, ação de graça. Faça antes, faça antes, porque Deus se alegra em um coração que agradece todos os dias. Em terceiro lugar, e eu encerro agora, amar e cuidar uns dos outros.
Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como é que eu faço para saber se eu sou cheio de Deus? Você ama seu próximo? Você ajuda ele a carregar a sua cruz? 1 João 4,20 ele diz: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Tem gente dizendo: eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela, não fala nele que eu passo mal, não fala nele que eu vomito, não fala nele que eu não suporto, não fala nele senão eu não como, que tomara que ele não sente aqui para eu passar. Meu amigo, deixa eu te dizer algo da parte dessa manhã em nome de Jesus. Quando você ama seu irmão, que você vê, é sinal que você está disposto a ver a Deus e amar a Deus a quem você não vê. Meu amigo, quem vê seu próximo todo dia e não ama ele, não está disposto para ver a face de Deus. Eu quero ver a glória, eu quero ver a face de Deus. Ame o seu próximo. Isaías teve uma visão. Na visão de Isaías, perdão, na visão de Ezequiel, ele viu a arca da aliança. E em cima tinha 2 querubins. Os querubins não estavam virados para cima, nem para frente. Os querubins estavam virados um para o outro. E o que eles faziam virado um para o outro? Eles clamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor. Quer ver a face de Deus? Ame seu irmão. Quer ver a glória de Deus? Ajude seu próximo. Ame seu próximo. Não faça acepção de pessoas. Ele é crente como você, ser humano como você, gente como você, tem sentimentos como você, tem emoções como você. Ame e cuide. Até Jesus teve que precisar de ajuda para levar a cruz. Até Jesus precisou de quem no Sirineu. Ninguém estava por ele. No anonimato, esquecido. Pecado no meio da multidão. Pois é, Deus pega a Sirineu e ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Paulo disse: levai o fardo uns dos outros. Ajude seu irmão. Ame seu irmão. Oh meu Deus, vou fazer algo agora. Pegue na mão de quem está do seu lado, com muito carinho, muito respeito. Segura a mão de alguém que está do seu lado. Segura a mão de alguém, segura a mão de alguém, segura a mão de alguém. E você vai dizer assim para ele: sua luta será minha luta. Sua guerra será minha guerra. Sua vitória será minha vitória. Aleluia! Tem pessoas que querem chegar no céu nas costas dos outros, mas Jesus chegou no céu com a cruz nos ombros. Meu amigo, Deus vai te encher, vai te dar graça. Ele vai fazer no momento em que você contar com seu amigo, no momento em que você contar com o seu lado. Irmão, não despreze ajuda, não despreze apoio. Ou conte assim, conte com alguém. Quando puder, fale: irmão, ore por mim que eu vou orar por você também. Jejuie em mim que eu vou jejuar por você também. E Deus vai trabalhando. Só que crê nessa palavra, levante a mão e agora ele. Só que crê, só que crê. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Nós vamos para o mesmo céu. Tem gente que briga por besteira, briga por carro, isso e aquilo. Mas Deus está dizendo: não brigue.
do mesmo céu, são filhos do mesmo Pai. Meu Deus do céu, tem gente com coração de Saul, invejoso, tem gente com coração de Herodes, soberbo, tem gente com coração de diabo, orgulhoso, mas Deus está dizendo: quebra esse orgulho, quebra essa inveja, quebra essa ambição. No momento que você quebrar esse jugo, eu vou passear no meio, vou passear e vou acender os catiçais. Fique de pé comigo nesse momento, em nome de Jesus. Fique de pé comigo nessa manhã. Nós não podemos substituir a presença de Deus. Não há nada nesse mundo comparado que possa substituir a presença do Eterno. Oh meu Deus, nessa manhã, ore comigo. Coloque a mão no seu coração. Ore comigo nessa manhã. Ore comigo nessa manhã. Deus dá direção ao seu povo. Deus quer o orgulho que há em nós. Deus mata cada vez mais a nossa carne. Deus, somos dependentes de Ti. Somos dependentes de Tua presença, de Tua graça. Senhor, não somos de nada. O mundo não pode comprar a Sua presença. Nada pode comprar ela, porque alguém já pagou esse preço. Alguém já pagou esse preço. Jesus de Nazaré, que nos comprou com seu sangue. Deus nos ajuda. Deus, releva os crentes nessa manhã. Quem não falava em línguas, volte a falar em línguas. Dá dom aos meus irmãos, dá força aos meus irmãos, sustenta os meus irmãos, fortalece a minha irmã. Essa luta não vai matar ele, essa luta não vai matar ela, não vai. Dá forças a ele, dá forças a ela. Entra nos lares, entra nas casas, faz coisa maravilhosa nessa campanha, vai se presentando nessa campanha. Deus, passeia nosso meio, nos usa com poder, nos usa com autoridade, Senhor da glória. O mundo pode nos ofender, o mundo pode até nos agredir, o mundo pode até rir da gente, mas naquele grande dia a igreja vai subir, vai cantar para todo sempre e o mundo vai clamar. É a igreja que sobe, o mundo que desce. É os santos que sobem e o diabo quer deteriorado. É a igreja que canta e o mundo que clama. Adora ele nessa manhã, adora ele, seja cheio, permita ele trabalhar. Só quem sabe o que é a dor do Jesus, só quem sabe o que é ter calo no joelho, só quem sabe o que é o custo da unção, só quem sabe que é pagar preço, ficar calado quando é possível, só quem sabe, Deus, não contar qualquer problema, qualquer pessoa, contar só para quem pode saber. Adora ele, que ele vai te fortalecer, ele vai te dar graça, vai te dar força. Você vai atravessar o Jordão, você vai vencer essa luta, você vai vencer essa guerra. Confia no Espírito. Ele vai fazer coisas tremendas nessa campanha. Ele vai fazer coisas extraordinárias, coisas que não passou nem pela nossa cabeça. Pessoas vão vir contar testemunho, pessoas vão relatar o que aconteceu. Pois é, pessoas vão dar seu testemunho e Deus continuará fazendo maravilhas no meio do seu povo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem crê nisso, adore a Ele. Ele está aqui com você e vai continuar com você, mesmo após o término do culto. Ele vai continuar com você lá em casa, na rua, onde você estiver.
A presença dele está conosco. O mundo não pode tirar, o pecado não pode tirar. Ah, mas eu caí, pregador, ele te levanta. Eu pequei, ele te perdoa. Eu estou fraco, ele te dá força. Nessa manhã, Deus, o nosso Deus, é fiel. O homem pode ser infiel, mas o nosso Deus permanece sendo fiel. Quem concorda, adora ele nessa manhã.